Nós não podemos esquecer que uma das coisas que nos uniu naquele projeto foi porque nós tínhamos uma causa. A causa era ter o nosso próprio jornal, não era derrubar o regime, mas o regime militar era um inimigo natural do jornal de jornalistas, porque ele limitava a liberdade de expressão. Portanto, ele batia de frente com aquilo que é o valor principal do veículo que segue aquilo que um jornalista acredita. Então, nós tínhamos um inimigo natural, embora nós não tivéssemos feito o jornal para derrubar o regime, mas a gente fazia coisas que ajudavam a mostrar, a revelar coisas que, pouco a pouco, foram mostrando à sociedade o que estava acontecendo. Então, eu gostaria muito que nós tivéssemos esse debate no auditório de uma universidade e não tivesse só o Fedrizzi tuitando ali e tivesse... Hein? Eu sei o que tu está fazendo, estou te ouvindo, estou te vendo aqui, né? Tuitando o tempo todo ali, mas... Então, tem gente ouvindo, tem gente acompanhando, eu não sei, deve ter mais gente aqui tuitando, tem no mínimo mais 3 aí. Então, o que nós estamos falando aqui está sendo acompanhado por muita gente que não está aqui, né? Isso aí é completamente diferente, né? As nossas reuniões da cooperativa, às vezes o conselho editorial, para tomar uma decisão, era um assembleísmo maluco. A gente passava um dia inteiro discutindo uma questão, 20 pessoas, não é? E só nós sabíamos. E no final, a gente não chegava a conclusão nenhuma, às vezes, né? A gente decidia transferir para o dia seguinte a decisão. Eu queria falar duas coisas, que é o seguinte. A questão da... Eu não me preocupo muito com essa discussão da internet, do papel. O essencial para mim é a produção do conteúdo. O meio que ele vai ser difundido é irrelevante, de certa forma, né? Acho que o papel, ele é um suporte que vai ser cada vez mais escasso, cada vez mais caro, e cada vez mais difícil da logística, da distribuição dele, porque as cidades vão se tornar cada vez mais complexas e tal. Então, e certamente ele vai ter que mudar vai ter que haver uma mudança no uso dele. Ele vai ter que ter um outro uso muito... Esses jornalões de páginas e páginas e páginas pintadas de coisas superficiais, que falam de tudo superficialmente, eles certamente esse modelo está morto, né? Isso aí, mas um outro tipo de uso do papel, um outro tipo de conteúdo jornalístico no papel, certamente vai ser encontrado, até porque a gente não tem exemplo na história da humanidade que uma tecnologia tenha acabado com outra. Ela desloca, outra tecnologia passa a ter né? Até o vinil, que a gente pensou que estava acabado, está voltando o vinil, né? É uma coisa cult e de grande importância. Então, ele desloca, talvez reduza o rádio. Quando surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. Não acabou com o rádio. O rádio hoje tem uma importância enorme, tem uma função fundamental. Então, eu acho, mas o essencial para mim é o conteúdo. E na questão do conteúdo, eu vejo duas coisas. Na internet, muito bem, a internet é muito ágil, você sabe os fatos que estão aí, os fatos que são da agenda convencional, lá você imediatamente está sabendo. Mas eu não vejo na internet uma pauta diferenciada. Não vejo. Não vejo uma série de temas e de assuntos que são importantíssimos hoje para serem discutidos, não vejo isso na internet. Duas coisas. Eu vejo na internet uma produção, um grande volume da produção individual dos blogs, né? Eu atribuo grande importância aos blogs, sou leitor de vários deles, me informo por muitos deles, né? Mas eu tenho uma certa... Eu relativizo um pouco a importância desse jornalismo individual, porque eu acho que o jornalismo ele é uma atividade essencialmente coletiva. Um corpo de uma redação, um corpo redatorial, um corpo de um jornal, ele é um coletivo diversificado, que tem pessoas das mais diversas condições e pensamentos e tudo, e essa é a importância dele, porque dessa diversidade decorre a capacidade dele de perceber o que está acontecendo na sociedade, perceber os fatos que estão acontecendo e o que está interessando as pessoas, que informação que elas estão precisando, não é? Então, hoje as redações são homogêneas e hierarquizadas e de muito pouca sensibilidade para o que realmente está acontecendo, né? Então, por exemplo, nós vemos algumas coisas que seriam quase caricaturais, né?
O Jornal Nacional, vou voltar a esse exemplo antigo, tem agora o JN no ar, que é um avião que voa para lá e para cá, e vai, viaja, vai. O avião do JN, agora, ou amanhã vamos para Giral. Para onde vai o avião? Vamos para Giral. Mas os fatos em Giral tinham acontecido há 15 dias. E os fatos em Giral vêm acontecendo há mais de 6 meses. Só que não tem imprensa lá. Ninguém sabia. E no fim, aí chegou o repórter do Jornal Nacional, chegou de manhã, correndo, porque de noite ele tem que ir para outra cidade, fez uma matéria rápida, foi embora, e a gente ficou sem saber o que estava acontecendo em Giral. Então, isso é esse tipo de coisa que me preocupa. Quer dizer, o conteúdo, a qualidade desse conteúdo, entende? Ela é baixa, as informações são superficiais, e essa questão do jornalismo na internet está muito focado na coisa individual, o que faz com que perca o grande vigor do jornalismo, que é exatamente um corpo editorial. O Polidoro fala, na Cojornal nós tínhamos reuniões que eram horas e horas e horas, mas dali nascia uma energia muito grande e uma qualidade e uma vinculação com o trabalho, porque a única maneira do trabalho jornalístico ele adquirir uma outra qualidade, uma forma nova, é mudar a relação do profissional com esse trabalho, né? E o jornalismo ele depende não só das relações internas na redação, de ser um grupo heterogêneo, com pessoas de diversas tendências, como ele depende também da relação com o leitor, né? Dele perceber, dele ter sensibilidade, dele buscar apreender aquilo que o leitor, o tipo de informação que o leitor está demandando, né? E hoje a nossa prática jornalística ela é por telefone e nos gabinetes, nas entrevistas coletivas, no que eu chamo do jornalismo passivo. É um jornalismo que é demandado de fora para dentro. Então recebe as pautas e ali ele seleciona os assuntos, ele escolhe os assuntos, manda fazer as coberturas. Então, entrevistas coletivas. Então, na verdade, quem faz a pauta são as agências, as empresas de as assessorias de comunicação, os organismos de assessorias dos governos, né, que faz o essencial da pauta. Eu sempre dou um exemplo que a gente, às vezes, quando vê um ministro, né, cercado, aquele mar de microfone, não tem mais espaço, não deixa o cara nem falar, microfone até na boca do cara, você tende a pensar o seguinte, mas tem imprensa demais. Não tem, só que toda ela está lá, entende? Ela está toda ali ouvindo o ministro, porque é muito mais essa cobertura, quase uma coluna social do poder que é feita, né? Ela é uma coisa distorcida, E uma outra questão que a gente tem, que eu acho que é muito séria, é a questão das denúncias, sabe, das denúncias. Atribuímos uma grande importância às denúncias, aos casos sensacionais. Eu acho que isso é uma certa distorção, porque a importância do jornalismo é o acompanhamento rotineiro das coisas, é acompanhar os processos, acompanhar os processos legislativos, acompanhar as decisões, acompanhar os projetos. Isso não acontece, essa prática foi perdida, né? Nos anos 70, nós tínhamos uma discussão muito séria, e eu hoje vejo que voltou para trás, com relação à cobertura policial, por exemplo, noticiário policial. Havia uma prática do noticiário policial em Porto Alegre, e de certa forma nacionalmente havia uma prática do jornalismo policial de operar com as informações da polícia. O que a polícia dava aquela era a notícia, né? Então houve uma geração de jornalistas nos anos 70 que tentaram romper com isso. A polícia é uma das fontes do noticiário policial, né? A outra fonte é a vítima, ou é os vizinhos da vítima, é a família da vítima, enfim, quem né? E hoje eu vejo que voltou tudo de novo. A polícia é que dá as informações para a imprensa, e a polícia filtra as informações que ela vai dar para a imprensa. E certas informações ela não dá e ninguém vai buscar, né? Ela não dá e ninguém vai buscar. Então, esse tipo essa maneira de fazer, eu tinha lá em Brasília um motorista do
Eu trabalhei lá no tempo do Funaro, que ele era ministro da Fazenda. O motorista do Funaro, ele ficava embaixo esperando o Funaro, e os jornalistas... O Funaro era um cara que falava pouco, e os jornalistas ficavam desesperados atrás de uma declaração do Funaro, correndo com os gravadores, os microfones para baixo, para cima. Aí diziam, ele vai sair pela garagem. Aí descia todo mundo correndo lá para baixo. Aí, ele vai correr todo mundo lá. E um dia estamos lá, eu achava estranho aquilo, mas eu tinha que entrar também naquela jogada, todos os jornais faziam aquilo, achava aquilo estranho. E um dia nós estamos na assessoria, na antessala do ministro, lá numa mesa, e já estava umas 3 horas o negócio tudo, e não saía o ministro, e era uma decisão importante, todo mundo esperando. Mandaram buscar uma pizza gigante. Quando serviram a pizza, que o pessoal começou a comer a pizza, veio a informação: olha, o ministro saiu pela garagem. Todo mundo largou, uns saíram com a pizza, uns largaram a pizza, saíram correndo. E o motorista do Funaro disse o seguinte: aí vem os catadores de palavras. Eu achei aquilo uma definição fundamental, porque correndo atrás de uma declaração do ministro. E essa prática, ainda hoje, ela a partir dela que se produz o noticiário. Então, quando eu digo o seguinte, nós precisamos de uma nova maneira, de uma nova tecnologia de produzir informação, de produzir reportagem, mas isso não se chega nisso teoricamente, né? Nós precisamos de projetos, espaço, iniciativas pequenas, iniciativas de portes diversos, que permitam essa experimentação. É que nem a pesquisa científica, você faz experimentando por acerto e erro. Por acerto e erro você vai descobrindo os caminhos. Na reação do leitor você vai vendo qual é o assunto que ele está demandando, né? Então, isso é que me preocupa na nossa realidade. Não há condições para esses espaços. E embora, por exemplo, o governo federal diga isso, agora o governo estadual aqui está dizendo isso, a prefeitura, de certa forma, diz isso, que vai, com as suas verbas, vai desenvolver uma política de maneira a diversificar melhor as aplicações de suas verbas, que é uma coisa importante, porque o poder público, além de ser as verbas serem de volumes bastante expressivos, o poder público, de certa forma, ele é um legitimador de uma instituição, de um veículo, de uma coisa, né? E, além disso, o poder público, como ele trabalha com as grandes agências, ele influi em todo o mercado. E como as grandes empresas também têm relações com o poder público, aquilo que o poder público faz, e aquelas práticas que ele desenvolve, tem uma grande influência sobre o mercado todo. Só que hoje, por exemplo, embora isso que eu falei a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o discurso seja essa prática ainda não se configurou, né? A gente tem muita esperança de que haja efetivamente uma mudança nisso, né? Mas essa prática não se configurou. Amanhã, por exemplo, de manhã, nós vamos ter ali na Associação Rio Grandense de Imprensa um debate sobre os jornais de bairro de Porto Alegre. Porto Alegre já teve quase 50 jornais de bairro, né? Depois, por um processo de pressão do mercado, por uma série de fatores, e por mudança até da política oficial, em determinado momento, que concentrou as suas verbas dos grandes veículos, esses jornais ficaram reduzidos. O ano passado a gente tentou fazer uma reunião e conseguimos reunir 13, né? 13. Os outros todos tinham sido dizimados, né? Uma boa parte pelos cadernos de bairro lançados pela nossa querida Zero Hora, né? Então, dizimou vários jornais de vários bairros e depois fechou os cadernos, né? Então, essa prática é bastante comum. Aí agora, então nós começamos a discutir isso, como estão acabando com os jornais de bairro. E amanhã já temos 26 jornais, alguns que tinham parado, estão retornando, outros que estavam meio fora funcionando em situação precária, já se animaram, estão voltando. Então, vai se fazer uma discussão para retomar esse segmento que é de grande importância no processo de comunicação, porque a comunicação não é os grandes jornais, nem a televisão, nem a rádio, né? É um processo, é um conjunto, né? E esses veículos pequenos que atendem as comunidades, só eles podem abordar determinadas situações.